Olá pessoal, a partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano, você fica por dentro das informações sobre o Enem. E você, que ainda não se decidiu qual curso escolher, fique ligado na dica de hoje. Olá, eu sou a Rayane e tô aqui para dar uma dica para vocês. E hoje eu tô aqui no laboratório de microscopia e vamos falar um pouquinho sobre o curso de biomedicina. E quem tá comigo aqui é a coordenadora do curso, a Letícia, e vai falar um pouquinho sobre o curso. O curso de biomedicina, ele tem a duração de 4 anos, onde o aluno aprende as mais diversas habilitações do biomédico. Temos disciplinas básicas da área da saúde e disciplinas específicas da biomedicina, como hematologia, parasitologia, microbiologia e até mesmo biomedicina estética. Além disso, no último ano do curso, o aluno conta com os estágios supervisionados em análises clínicas, onde ele coloca em prática todo o aprendizado, dentro dos laboratórios da instituição e nos laboratórios conveniados da cidade. E sobre o mercado de trabalho? O mercado de trabalho da biomedicina é um mercado totalmente promissor, é uma profissão do futuro, pois o biomédico ele pode se especializar em mais de 35 habilitações, dentre elas microbiologia, parasito, toxicologia, biomedicina estética, imaginologia, entre outras diversas. É um mercado bem amplo. Se você ficou interessado, quer saber mais? Acesse o site do Claretiano. Ficou interessado? Então partiu estudar! E a aula de hoje é Redação com o professor Flávio Renato Santos. Fala galerinha do Play no Enem, aqui é o professor Flávio novamente com vocês. Estou aqui hoje para falar de redação, sou do Claretiano Rede de Educação e hoje a gente vai falar da tão temida redação. Porém, algumas dicas que darei hoje aqui vão revelar a vocês que a redação não precisa ser temida tanto assim, né? O Enem, a gente sabe da importância da redação, porém é importante a gente entender como ela funciona. Eu tô aqui para tentar tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas sobre a tão temida redação, que a gente vai ver que não precisa ter medo assim, é mais conhecer como é que ela funciona no Enem. Vamos lá? Vamos começar pensando primeiro, né, como não zerar na redação. Então é importante saber algumas coisas, porque de repente a gente tem alguns hábitos na nossa escrita e aí o Enem vai exigir outra relação com o texto. Então a primeira coisa, né, mais de 7 linhas escritas. Se tiver menos que 7 linhas, nossa redação nem será corrigida. O texto em língua portuguesa, obviamente, nós estamos no Brasil, nossa língua oficial, a não ser os que têm, né, o acesso a Libras, né, que precisam da Libras, aí é uma outra prova. Produção própria do participante, devemos tomar cuidado com isso, porque a gente tem textos de apoio. Os textos de apoio são para nós conhecermos o tema, não para copiarmos trechos. Os trechos copiados, eles são descartados, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque de repente a nossa redação nem será lida. O tema deve estar completo, a gente tem que tomar cuidado, e o tipo de texto também, cuidado, porque muitas vezes a gente começa a contar uma história, né? História de pessoas que não vão ao cinema, e aí se torna um texto narrativo, e não um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que a gente vai dar a opinião e vai defender a nossa opinião. E por último, esse último item que eu coloco para vocês, tem que tomar muito cuidado. Nós temos algumas práticas, muitas vezes, que elas devem ser evitadas para não zerar nossa redação. A primeira delas, nenhum tipo de desenho, emoji, por exemplo, que algumas pessoas gostam de colocar, isso zera uma redação. Impropério, cuidado com as palavras, né? Palavras de baixo calão, obviamente, não devem aparecer, porque elas vão zerar sua redação. Identificação, né? Não assinar em nenhuma hipótese o texto. Dentro do texto não pode ter seu nome, no final do texto também não pode ter seu nome. Então tem que tomar cuidado com isso. E recadinho, né? Algumas pessoas têm o hábito de dizer, olha, não fui muito bem nessa prova, o tema estava muito difícil. Não escreva. Você não sensibilizará o corretor e pior, sua nota será 0. Vamos ver agora, vamos conhecer agora a prova no próximo slide aqui, e aí a gente vai entender que essa prova ela vai ser olhada pelos corretores por meio de 5 competências.
São 5 competências que você tem que ter para realizar bem essa prova. A primeira, ela envolve o domínio da nossa língua portuguesa. E aí eu coloco esse primeiro slide aqui para a gente ter uma atenção em algumas questões de estrutura sintática. Então o que a gente tem que olhar sintaticamente para o nosso texto e executar muito bem? Primeiro, períodos truncados. Cuidado com as frases que você vai escrever. Olha se elas não estão truncadas, se elas não estão justapostas, as orações, sabe, ligadas por vírgula, um parágrafo de 5, 6 linhas, com várias vírgulas, com várias orações. Tome cuidado com isso. É preciso dividir o parágrafo em períodos. Tem que tomar cuidado com aquele parágrafo grande de 5, 7 linhas. O parágrafo tem que ser grande mesmo, mas ele tem que ter uma letra maiúscula, um ponto final, começa com uma outra letra maiúscula, outro ponto final, começa com outra letra maiúscula e outro ponto final. 3 períodos, 4 períodos. Não pode ser um parágrafo em que eu vou colocando vírgula e aí vou colocando justapostas várias orações, várias frases. Para terminar, falando dessa questão da estrutura sintática ainda, tomar cuidado com duplicação de palavras, às vezes escreve a mesma palavra 2 vezes, falta alguma palavra, então precisa reler com atenção para observar esses elementos. No próximo slide, nós vamos ver que há também, né, nessa avaliação ainda do seu domínio da língua portuguesa, há também a observação dos desvios. A gente tem que respeitar as convenções da escrita, né? Então é preciso conhecer a ortografia, acentuação, uso de letras maiúsculas para nomes próprios, começo de parágrafo e outros usos da letra maiúscula. A gente tem que dominar tudo isso. Dominar a gramática, a regência, a concordância, né? O verbo concordando com o sujeito, enfim, é muita coisa para falar aqui. Estou falando de uma maneira mais geral. Escolha do registro, né? Questões de informalidade, marca de oralidade. Cuidado, tem gente que acha que se colocar entre aspas, tudo bem. Aquilo que para você é normal na fala, o texto eu vou ter que buscar uma outra palavra que é um termo mais formal, né? E eu não vou usar nada que seja gíria, entre aspas, porque você vai ser penalizado no Enem. E as escolhas lexicais imprecisas. Se eu não domino muito bem uma palavra, eu não vou utilizá-la. Eu utilizo uma outra palavra, né? Eu vou buscar um outro termo, um outro vocábulo que eu domino melhor. Agora nós vamos ver a segunda competência. A segunda competência, se a primeira tratou da questão do domínio da língua portuguesa, a segunda ela vai tratar do tema e do gênero dissertativo argumentativo. Sobre o tema, o que é importante a gente perceber? A primeira coisa aqui, ó, abordagem completa do tema e não tangenciar, para que o texto, né, fique, que ele flua melhor, né, que o leitor consiga ler meu texto e se agrade com o texto que ele está lendo ali. Prestem atenção na frase do tema. A frase tem que estar completa na hora da discussão. Essa competência também trata do texto dissertativo argumentativo. O que é esse texto dissertativo argumentativo? É aquele que eu opino e defendo as minhas ideias, né? Então eu vou fazer afirmações e eu vou dizer por que eu estou afirmando aquilo. E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas partes embrionárias também. O que são partes embrionárias? O texto, ele tem introdução, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma introdução, ele tem a argumentação e ele tem a conclusão. No mínimo 3 partes. E essas 3 partes devem ser bem desenvolvidas. Isso não significa que são 3 parágrafos. Eu posso ter 5, por exemplo, 4 parágrafos, mas tem que ser bem desenvolvido. Não existem parágrafos com 2 linhas, com 3 linhas. É muito pouco para eu desenvolver meu raciocínio. Isso prejudica muito a minha nota. Tem que ser bem desenvolvido. E um último cuidado que eu peço para ter aqui são os traços constantes de outros textos. Tem que tomar cuidado. Um último cuidado no próximo slide que a gente tem que ter é em relação ao repertório, né? A gente fica sempre preocupado, tem que citar alguém, tem que citar alguma coisa. Não é tão difícil assim, vamos prestar atenção aqui. Um tipo de repertório mais simples é o baseado nos textos motivadores. A gente não deve copiar, mas a gente pode usar a informação que esteja ali. Mas essa informação não é tão valorizada pelo Enem, é menos valorizada. A gente pode usar o que a gente chama de repertório não legitimado. O que é isso? São informações, fatos que eu saiba, mas não tenho uma referência, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho um fato que eu conheço, eu vou trazer no meu texto. Agora, o mais importante é o último item,
que é o chamado repertório legitimado. Cito a referência e essa referência dialoga com aquilo que eu sei. É isso que vai valorizar seu texto. Então essa é a competência 2. Vamos para a 3 ali. A 3 parece fácil porque tem pouca coisa escrita, mas a 3 ela pega o macro, o texto inteiro. E o primeiro destaque que eu faço a vocês é em relação ao projeto de texto estratégico. O que significa isso? O leitor precisa conhecer o que você vai discutir no seu texto. E isso começa na introdução. Por isso que o primeiro parágrafo se chama introdução, porque ele vai justamente apresentar aquilo que eu vou discutir no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Isso apresenta um projeto de texto. O leitor vai ler o primeiro parágrafo, ele já vai saber o que você vai discutir. É um texto legal, é um texto que tem uma boa avaliação. Todas as informações devem ser bem desenvolvidas. Eu não posso fazer nenhuma afirmação porque eu acho e não provar para o meu leitor. Eu vou ter que dar exemplos, eu vou ter que fazer citações, eu não posso apenas afirmar, eu não posso apenas apresentar a minha opinião. Eu vou ter que convencer o meu leitor daquilo. Então eu não posso deixar nenhuma informação solta. Vamos conhecer a quarta competência agora, competência número 4. Ela vai cuidar dos mecanismos linguísticos que ligam as informações, tanto entre o parágrafo, dentro do parágrafo, como entre os parágrafos também. Primeira questão que é importante observar nessa competência. Um texto tem que ser dividido em parágrafos, não pode ser um blocão com um parágrafo só. Eu costumo recomendar 4 parágrafos por conta do tamanho do texto, 30 linhas ali, né? Um texto com parágrafos de 6, 7, 8 linhas cada um. É legal pensar assim, mas não tem um formato fixo. Vocês podem, né, variar bastante. Divisão em parágrafos, então. Sempre pensar que nós vamos ter que ligar as informações. Então, dentro de um parágrafo tem que ter elemento coesivo. Daqui a pouquinho, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês esses elementos coesivos. Entre os parágrafos também, né, no começo de cada parágrafo tem que ter um elemento coesivo. Uma palavrinha que vai ligar o primeiro parágrafo ao segundo parágrafo, ao terceiro parágrafo. E para terminar, pessoal, esses elementos coesivos têm que ser diversificados, não podem ser repetidos e têm que ser usados da maneira correta. Não adianta eu usar um portanto quando eu deveria usar um porém. Esse é um erro grave aí de elemento coesivo. Na próxima tela eu coloco um exemplo do que seria o nosso texto usando bem os elementos coesivos. Olha que legal! Em rosa está aí para vocês os elementos coesivos no começo dos parágrafos. Então, diante desse cenário, olha, ele já ligou a informação do segundo parágrafo ao primeiro parágrafo. No terceiro parágrafo ele começa com por outro lado, ou seja, ligou a informação do segundo parágrafo ao terceiro. E ele vai concluir, ele conclui começando com um portanto. Isso, fazendo assim, começando os parágrafos dessa forma, vocês aumentam muito a nota de vocês na redação. E olha dentro do parágrafo em azul agora, esse texto, então veja, essa informação está se referindo a algo anterior, entretanto, uma ideia contrária, o embora no segundo parágrafo, o embora é uma ideia de concessão, então veja que eu estou usando elementos coesivos em todos os parágrafos dentro deles. Isso vale muita nota no Enem, é muito importante que seja usado. E aí, então a gente pensou na introdução, pensou no meio ali, que são os 2 parágrafos de argumentação. Vamos para o próximo slide para pensar no final da redação. Como é que a gente conclui? Com uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E o que a gente tem que fazer nesse final, né? De acordo com tudo que a gente discutiu ali no texto, a gente tem que elaborar uma solução. Como é que a gente elabora uma solução? Pensando em 5 elementos. O primeiro é o agente. Quem vai fazer uma ação? Quem vai executar? Governo federal, as escolas, eu penso no quem. Eu penso numa ação, o que as escolas podem fazer? As escolas podem propor o cinema na sala de aula, então é uma proposta. Então eu penso numa ação. Eu penso num modo, como as escolas podem fazer isso? Por meio do apoio do Ministério X. Então eu coloco essa expressão por meio de, né? E aí eu vou dizer o meio. Vou dizer também o efeito, quer dizer, o que isso vai gerar, qual é o resultado. Então veja, eu digo para quê. E o quinto e último elemento é o detalhe. Eu apresentar uma informação acessória, eu apresentar uma explicação, uma informação acrescida a esses elementos que são o agente, a ação, o meio ou o efeito.
Isso vai fazer com que a redação seja 1000 no Enem. Estou brincando com vocês, é muito complicado a gente ter a redação 1000 no Enem, mas essas dicas que nós trouxemos hoje, elas são importantíssimas para que o desempenho de vocês da redação seja muito positivo e a redação deixe de ser um mito para que se torne uma realidade para vocês. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu! Ficou com alguma dúvida sobre o local do exame? É só acessar o portal do participante. Bom, por hoje é só e amanhã tem mais.